Olá, bom dia. Está começando aqui Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias que estão em destaque nas plataformas do Estadão nesta quarta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos, né? Sempre falando na quarta do que aconteceu na terça no Congresso. Também, porque ontem, por exemplo, o Senado aprovou a medida provisória da reforma administrativa, reduzindo o número de ministérios, como queria o governo Bolsonaro, de 29 para 22, mas o COAF fica fora mesmo das mãos do ministro Sérgio Moro, fica com o ministro Paulo Guedes. No mesmo dia em que os três poderes anunciaram um pacto de boas intenções para a retomada do crescimento, mas à noite o presidente Bolsonaro falou que com a caneta ele tem mais poder do que Rodrigo Maia. Isso está repercutindo nas redes sociais e tem uma fila de medidas provisórias, ainda 6 medidas para andar lá na Câmara e no Senado, mas uma delas já vai ser descartada pelos deputados, que é aquela que permite capital privado no saneamento básico. Eles preferem discutir isso num projeto de lei, não numa medida provisória. Enquanto isso, o governo autoriza a força-tarefa, né, para trabalhar dentro dos presídios do Amazonas, né, pelo menos por 90 dias. É uma autorização publicada hoje no Diário Oficial da União e coloca em questão justamente a situação dentro dos presídios de Manaus, especialmente. 55 pessoas morreram lá só nesta semana e o governo do estado já anunciou que vai transferir pelo menos 29 detentos, né, que fazem parte de uma facção criminosa com atuação local. Outro destaque do dia é Adélio Bispo, o agressor de Jair Bolsonaro, quando o hoje presidente era candidato à presidência da República em setembro de 2018. Isso porque a coluna do Estadão está destacando que, embora a Justiça lá de Minas tenha declarado o Adélio Bispo como inimputável por causa de um transtorno, ele não vai poder responder criminalmente, mas o inquérito que investiga o que aconteceu continua. O inquérito que investiga se alguém foi mandante do crime e quem estaria financiando a defesa de Adélio Bispo. Esse inquérito, inclusive, foi prorrogado no dia 27 de abril por mais 3 meses, então ele continua em andamento, o inquérito que é conduzido pela Polícia Federal. Bom, enquanto isso, a gente também está de olho numa questão no Supremo Tribunal Federal. Hoje, a casa decide se, por um acaso, mulheres grávidas ou que estão amamentando poderiam trabalhar em locais insalubres, né? A gente lembra que a lei trabalhista fez essa autorização desde que a pessoa tenha um atestado médico que a libere, senão ela está autorizada a trabalhar nesses locais. Mas uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, também em 2017, suspendeu esse trecho da lei trabalhista e é ele que volta agora à pauta, mas do Pleno do Supremo com todos os ministros. No esporte, uma quarta-feira de decisões no futebol. Copa do Brasil, por exemplo, tem Bahia e São Paulo em desvantagem, precisando vencer por 2 gols de diferença lá na Fonte Nova, em Salvador. Tem Grêmio e Juventude, ainda Paysandu e Internacional, o Inter está em vantagem, Grêmio e Juventude estão iguais, empataram no primeiro jogo. Também tem outra decisão aqui no futebol brasileiro, que é a Copa do Nordeste. O Fortaleza vai a Paraíba enfrentar o Botafogo, venceu o primeiro jogo e agora joga por um empate. E também na Copa Sul-Americana o Botafogo entra em campo contra o Sol de América, venceu o primeiro jogo, está em vantagem. E uma grande decisão na Europa, a Liga Europa, jogo único, decisão em Baku, no Azerbaijão, entre 2 times ingleses. O Arsenal enfrenta o Chelsea, você acompanha tudo aqui pelo portal estadão.com.br. E uma notícia no mínimo inusitada, a gente vai falar sobre o pico do Everest, porque só nos primeiros meses agora de 2019, um registro de 11 mortes. Ajuda a explicar esse número alto, a questão dos alpinistas, né, um excesso de alpinistas ali na região e alguns que não têm uma experiência para fazer uma aventura dessa. A questão financeira também entra na conta. O Nepal, por exemplo, cobra cerca de R$45 mil, né, para uma autorização para você escalar a montanha. Uma questão que é aprofundada no podcast do Estadão Notícias, no ar desde as 6 da manhã, para entender um pouquinho mais o contexto dessa história. É isso aí, você acompanhou com a gente então alguns dos destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Ótimo dia, até amanhã. Até amanhã.